Bem-vindo à nossa série. Larry Yang, o diretor de produto da empresa Phonologic. Quando você estava em Stanford, você pensou em todas essas inovações? Isso Começou em computação de alto desempenho e estávamos conectando televisões à internet e foi quando a internet do consumidor era discada. Eu tenho 2 diplomas, um em engenharia elétrica e o outro em ciências biológicas. Eu sempre estava tentando encontrar esse nexo entre, o que podemos fazer em biologia, o que podemos fazer em engenharia. Eu tive essa ideia louca de aproveitar sua energia neural para alimentar eletrônicos. um dos maiores produtos que você está deixando e também trouxe muita inovação foi o Fitbit. Eu acho que, em primeiro lugar, foi essa tendência do auto-quantificado. O primeiro Fitbit não tinha interface, né? Você apenas o prendia, era uma simples pulseira que você colocava e todos esses LEDs te mostravam, era o seu progresso em direção ao seu objetivo. Se o seu objetivo fosse 10 mil passos, então um LED acenderia se você estivesse 25% do caminho, 3 acenderiam se você estivesse 75%. E era isso, né? 100 botões para apertar. E então você vai ao seu smartphone para obter seus dados. Esta era uma interface de usuário muito melhor para visualizar seus dados, interagir com eles. O que é, Phonologic? Gostaria de ouvir de você. Entendemos que o clima está mudando e qualquer coisa que possamos fazer, especialmente com as demandas de resfriamento sempre aumentando, precisamos de alternativas. E não é apenas melhor eliminar esses refrigerantes. Os hidrofluorcarbonetos são 2.000 vezes mais prejudiciais ao meio ambiente do que o dióxido de carbono. 2. A Phonologic constrói dispositivos de refrigeração de estado sólido. Essa tecnologia de estado sólido pode substituir a forma convencional de refrigeração e resfriamento, que é o uso de compressores de vapor de hidrofluorocarbono. Olá e bem-vindo ao programa de podcast do Diniz Guarda no YouTube, mais uma vez patrocinado pela businessabc.net, ctbs.com e Wisdom Yatai. Continuamos a traçar o perfil dos realizadores, dos criadores e, especialmente, das pessoas que estão expandindo os limites da tecnologia. E em um mundo que tem tanta inovação, também existem muitas camadas para entender o que está diante das câmeras, o que está por trás das câmeras, e especialmente quando lidamos com grandes ferramentas de inteligência artificial ou grandes ferramentas tecnológicas ou experiências na internet. Há uma enorme quantidade de trabalho nos bastidores que às vezes esquecemos. E esse trabalho são os data centers, são todas as coisas relacionadas a como olhamos para as diferentes soluções que facilitam nossa vida. Fácil, mas ao mesmo tempo existem muitas coisas diferentes. Então, hoje estou bastante animado para tocar em um tópico que não é tão, eu diria, mainstream, mas é realmente mainstream em termos de mercados de capitais, porque há trilhões de dólares sendo trocados nos mercados de capitais todos os dias em torno dessas áreas de data centers e soluções, e como você olha, em primeiro lugar, para a quantidade de sistemas de dados giga ou mega giga com os quais lidamos, e você cria todos os dados que cria todos os dias, e os data centers que gerenciam isso, e especialmente agora como colocamos isso em termos de data centers de inteligência artificial de ponta, e os requisitos de resfriamento para manter isso crescendo, e eletricidade, e todas as necessidades. Então, tenho uma introdução bastante técnica, vai ser uma entrevista técnica, e também estou muito animado para trazer personalidades que podem realmente nos ajudar a entender, e também negócios que são bastante sólidos, que levam isso adiante. Então, eu dou as boas-vindas à nossa série Larry Young. Larry Young é um líder em tecnologia com formação em engenharia. Ele é o diretor de produtos na Phonologic, uma empresa que oferece inovações em refrigeração de estado sólido, fornecendo soluções de alta performance e eficientes em termos de energia para data centers, cadeia de frio óptico e grocery, farmacêutica e aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Vamos explicar todas essas terminologias. A Phonologic está pioneira na refrigeração de estado sólido e trabalhando com hiperescaladores dos Estados Unidos da América para redefinir o gerenciamento térmico. A empresa foi reconhecida na lista Consumer News and Business Channel Disruptor 50 de 2024. Larry ocupou várias posições de alta gerência em corporações globais como Google, Fitbit, Cisco, Microsoft e Microsystems Web Television Networks, para citar alguns. Como diretor de gestão de produtos para Fitbit,
Em um de seus papéis anteriores no Google, Larry liderou o portfólio de wearables da Fitbit, que gerou mais de 1 bilhão em receitas anuais, com mais de 25 milhões de usuários ativos. Antes da Fitbit, Larry passou 9 anos no Google em funções semi-produtivas, liderando plataformas de televisão conectadas, serviços de internet e televisão de velocidade gigabit, smartphones de realidade aumentada e pagamentos de aplicativos móveis. E antes do Google, ele construiu microprocessadores, dispositivos set-top e consoles de jogos, e produtos de videoconferência na Microsoft e na Cisco Systems, respectivamente. Então, com uma carreira fantástica que abrange cerca de 30 anos construindo produtos e plataformas que conectam pessoas e empresas às novas aplicações revolucionárias, serviço e conteúdo, e trabalhando com os principais players de tecnologia do planeta. Larry também foi, em seus papéis anteriores, vice-presidente do comitê organizador do simpósio OddShip de 2025 sobre navios de alto desempenho. E de sua formação, ele tem em engenharia elétrica e ciências biológicas pela Universidade de Stanford e o mestrado em engenharia elétrica pela Universidade de Stanford, e ele contribuiu para várias publicações, incluindo a metodologia de design de sistema de Ultra Spark, e eu não vou mencionar todas, mas apenas um coprocessador de ponto flutuante para sistemas Spark. E Larry possui uma patente para um circuito que detecta a diferença de fase entre o primeiro relógio base e o segundo relógio derivado do relógio base. Então, Larry, é uma honra tê-lo aqui e estou bastante animado para seguir no novo fim de uma carreira fantástica, mas também todo o nível de especialização que você possui. Obrigado, Dines. Prazer em conhecer você. Muito obrigado por me receber no seu programa. Acho que minha carreira realmente começou em computação de alto desempenho. Você mencionou a Sun Microsystems. Estávamos construindo computadores de alto desempenho que estavam em rede, o que era algo bastante novo naquela época. Depois fui para uma startup, a Web Television Networks, onde estávamos conectando televisões à internet. E isso foi quando a internet do consumidor era discada. Então foi muito desafiador conectar televisões alimentadas por tubo de raios catódicos à internet discada, mas novamente trabalhando na integração de silício e sistemas. E software e conectividade fomos então adquiridos pela Microsoft, então eu passei a liderar a equipe do console Xbox, onde desenvolvemos o primeiro console de jogos que tinha rede e conectividade integradas, e então novamente foi outra oportunidade de trabalhar em silício e sistemas, né? Eu até liderei uma equipe interna de silício personalizado, éramos uma das 5 maiores empresas de semicondutores fabulosos na época. Se você medir isso em número de inícios de wafer, então é muito novo para a Microsoft, mas uma parte importante de nossa estratégia que eu trouxe para esse negócio. Então, eu fui e me juntei a Cisco trabalhando em videoconferência de alto desempenho para consumidores, novamente um produto do tipo conectado. E então fui para o Google trabalhar em televisões conectadas. Liderei o produto para o projeto de internet de velocidade gigabit, trabalhei em smartphones de realidade aumentada, trabalhei em pagamentos móveis, e então fui para a Fitbit fazer wearables e dados de fitness e saúde. E então o tema ao longo da minha carreira tem sido integrar software e hardware e silício e redes, e realmente trabalhando no nexo dessas tecnologias, trabalhando com engenheiros ágeis para realmente ser intencional, para fazer otimizações e compensações em toda essa pilha. Nada acontece por acaso, então você não pode simplesmente tropeçar na quebra desses silos. Você tem que ser muito intencional sobre isso, e para mim também é divertido poder trabalhar em pilhas técnicas tão diversas e diferentes e ser capaz de aprender e me desafiar em todas elas. E é uma carreira fantástica, claro, você trabalha com bem as 10 melhores empresas do planeta, vamos colocar dessa forma, e também em uma quantidade massiva de diversidade de inovação e configurações de tecnologia. Então, vamos começar com sua carreira em Stanford, ou pelo menos seus estudos e sua base. Então, acho que sua carreira abrange o início da internet e toda a expansão e explosão.
E agora você também está na vanguarda da inteligência artificial, então nos conte um pouco sobre isso. Quando você estava em Stanford, você pensou sobre todas essas inovações e todas as coisas diferentes, um pouco do seu histórico de educação e o que te levou a se tornar o inovador de produtos que você é e também todo esse incrível portfólio de carreira. Sim, eu acho que meu pai era engenheiro e ele faria trazer para casa problemas interessantes sobre os quais ele me contava. Ele era um engenheiro mecânico, ele estava me contando sobre turbocompressores de automóveis, sobre, eu não sei, os gravadores de caixa preta do cockpit e compartilhar alguns dos desafios que ele tinha. Eu me lembro de ir. Eu me lembro quando eu estava na escola primária, tínhamos que desenhar uma imagem de nossos pais no trabalho, e eu tinha isso, né? Eu desenhei essa imagem de grandes estantes e tudo mais. E então eu tive a chance de visitá-lo no trabalho, e não era nada como isso, né? Ele estava sentado em um cubículo, havia um laboratório, havia quadros brancos por toda parte. Era simplesmente incrível essa interação rica, ambiente em que ele trabalhava, né? Eu até tinha um prazer de fazer um trabalho de verão na empresa dele, né? Era em uma empresa aeroespacial, Honeywell, e consegui trabalhar com a programação do computador X11780. Estava escrevendo software para o que acho que acabou sendo o F-35, mas na época tinha algum nome de código que não consigo me lembrar, faz muito tempo. E então, outro trabalho de verão que tive foi na Xerox, e consegui brincar com o Xerox Alto, o predecessor do Mac e da interface do mouse e da interface gráfica do usuário. E isso foi muito divertido. Então, apenas sendo exposto a problemas técnicos e então realmente moldando minha educação em torno disso. Então, como você mencionou, eu tenho dois diplomas, um em engenharia elétrica e o outro em ciências biológicas. Na verdade, né, comecei querendo ser médico. Então comecei a fazer todas as aulas de biologia, mas então me deparei com computadores e simplesmente me apaixonei por isso. Mas eu sempre estava, mesmo então, tentando encontrar esse nexo entre, o que podemos fazer em biologia, o que podemos fazer em engenharia. Eu tive essa ideia louca de aproveitar sua energia neural para alimentar eletrônicos, e acho que finalmente estou começando a ver algumas pessoas fazendo isso. Isso estava um pouco à frente do meu tempo na época, né? Uma das minhas aulas favoritas era aprender como o cérebro se comunica com seus vários órgãos sensoriais, especificamente em relação à visão, e todo o pré-processamento que realmente ocorre no olho, nessas células nervosas ao longo do caminho, para o nervo óptico, antes mesmo de atingir o cérebro. Isso foi fascinante de aprender, e apenas trazendo essa mentalidade de engenheiro. E você sabe, eu até uso o termo pré-processamento, eu não acho que os biólogos usam esse termo lá. Então, como eu disse, me apaixonei por computadores, e realmente, quando fiz meu mestrado lá, comecei a fazer aulas sobre arquitetura de computadores e aprendi sobre como otimizar conjuntos de instruções. E isso foi na época de o auge da computação Reduced Instruction Set Computer, simplificando realmente o processador e colocando mais do trabalho no lado do software. E ao simplificar um processador, ele pode ser muito mais flexível, rodar muito mais rápido e deixar o software fazer toda a personalização. E isso proporcionou um bom nível de desempenho, custos mais baixos no processador, e meio que levou ao surgimento de processadores multicore. E podemos falar sobre tudo isso mais tarde. Mas esse tipo de trabalho realmente me fascinou e decidi enfatizar em entrar nisso. Então isso meio que moldou minha carreira depois disso. É muito impressionante e estamos falando de coisas muito, muito avançadas, misturadas com muitos produtos, e eu acho que uma das coisas que realmente é surpreendente em sua carreira, sendo que você ainda é bastante jovem, é que você tem gerenciado pesquisas técnicas muito avançadas e inovação. E como você acabou de mencionar, muitas áreas diferentes, algumas delas ainda mudando a ciência da computação, por computação especial, níveis neurais e também bem como colocar esses em praticidade de produtos e negócios. Então, como você gerencia o equilíbrio entre essas coisas? E eu acho uma coisa que eu acho que é por isso que o Vale do Silício, onde você está, é tão bem sucedido, é que conseguiu colocar pesquisa muito avançada, mas também colocando em produtos onde, por exemplo, eu sou europeu
e sou parcialmente francês, português ou português com francês, e estando no Reino Unido, vejo que nós na Europa temos muita pesquisa, mas somos terríveis em colocá-la em prática, e vejo como professor, até universidades que eu luto às vezes até para fazer os alunos entenderem que, ok, a pesquisa é ótima, mas você tem que conseguir. Então, nos fale sobre esse equilíbrio entre pesquisa, inovação e colocar em probabilidade produtividade de produtos e negócios. Sim, descobri que para realmente encontrar o equilíbrio certo entre inovação e produtos práticos, você realmente precisa entender primeiro qual é o problema que está tentando resolver. Qual é a necessidade urgente que um consumidor ou um cliente empresarial, o que eles estão tentando resolver? E você realmente precisa se aprofundar e, em alguns casos, se envolver realmente em entender esse problema. Quando eu estava no Google, fizemos pesquisa de campo. Eu estava na equipe de pagamentos móveis e realmente íamos a excursões de campo para a Indonésia e seguíamos as pessoas durante o dia e observávamos como elas pagavam a conta de gás ou a conta de luz, ou compravam mantimentos e recarregavam seu plano de dados. E a maneira como eles faziam isso era muito diferente de como, por exemplo, nós poderíamos fazer na Indonésia. Lá é tudo sobre ir a uma loja de conveniência. Há uma loja de conveniência em cada quarteirão. E você vai lá e tem um cara atrás do balcão ou uma garota atrás do balcão. E você paga a sua conta de gás lá e ele imprime um pequeno recibo com um código de 10 dígitos. Você leva esse código de volta para sua casa e no seu medidor de gás há um pequeno teclado e você digita o código e então você está pronto para outra quantidade de gás muito diferente. Então você realmente precisa sair da sua bolha para entender o que seu cliente está realmente tentando fazer e então encontrar os problemas que são os mais dolorosos, porque esses são os problemas pelos quais os clientes estão dispostos a sofrer, ou tolerar, talvez seja uma palavra melhor, qualquer uma das imperfeições ou defeitos de um produto inovador em estágio inicial. Sou um grande fã de Jeffrey Moore e do trabalho que ele tem feito por décadas agora sobre a travessia do abismo. E quando você encontra esse adotante inicial, você encontra a pessoa e ou a equipe que tem o problema mais doloroso. Um dos meus exemplos favoritos foi como a Apple entrou no mercado corporativo. A computação corporativa na época era muito, muito controlada pelo Departamento de Tecnologia da Informação. Cada computador que é implantado, o departamento de tecnologia da informação tem que configurá-lo e eles dirão que tipo você deve obter e que software carregar. E isso era aceitável para as pessoas da área financeira que faziam planilhas. Mas havia um departamento, né, o departamento criativo de marketing, que simplesmente não conseguia usar um PC. O software simplesmente não era bom o suficiente. Então a Apple encontrou uma maneira de conseguir o seu produto lá era precificado de forma acessível. Então, os porteiros de tecnologia da informação não podiam necessariamente dizer não. E era quase como uma pequena coisa de marketing de guerrilha, onde a equipe criativa de repente começou a usar todos os seus Macs e eles eram muito mais produtivos e estavam desacorrentados do departamento de tecnologia da informação. E essa é toda a inspiração por trás do comercial de 1984, era apenas ser desacorrentado do seu departamento de tecnologia da informação, e eles realmente entenderam o problema, encontraram o segmento de mercado que tinha um problema muito doloroso, que eles poderiam estar dispostos a passar por obstáculos e contrabandear computadores para o escritório ou o que quer que seja para resolver o problema deles. Então, tente encontrar essas oportunidades e então comece a olhar para a sua tecnologia. E o que você tem? O que está faltando? E então modele isso. Não fique em uma torre de marfim e pense que sabe tudo o que é certo e construa algo legal. E então vai encontrar um mercado para isso. Você precisa aquela coisa legal que você construiu, E então a última coisa é apenas não ter medo de iterar. Então uma das as facetas culturais do Vale do Silício é não ter medo de falhar. 9 em cada 10 startups ou algo assim falham. E, em alguns casos, os empreendedores são recompensados por falhar, porque isso prova que eles correram um risco. Isso.
e eles aprendem algo e então não tenha medo de colocar um produto lá fora, obtenha esse feedback, obtenha o feedback real. O que os clientes realmente fazem é muito mais valioso do que o que eles dizem que vão fazer. Então, coloque o produto nas mãos deles, veja como eles o usam, veja se eles não o usam, tente entender o porquê e então itere isso e melhore isso. Então, realmente é apenas entender o que, que o cliente quer e adaptar sua inovação para isso. E não tenha medo de lançar e iterar. Sabedoria e palavras muito importantes. E eu acho que, ironicamente, é uma das coisas que eu acho que todos esses americanos e russos do Sul têm liderado nisso. Eu acho que o resto do mundo está completamente obcecado por falhas e testes, e colocar produtos é realmente um grande desafio. E eu acho que, mesmo com outras coisas, e isso me traz a minha última pergunta, mas eu quero apenas destacar, e eu sei que você também é um mentor, e eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu tenho muitos alunos e universidades onde eu colaboro, até reitores e vice-reitores, eu acho que esse tipo de narrativa está falhando em todo o mundo. Não é apenas a Europa, é mundial. Eu acho que este é um grande desafio para a economia mundial e é por isso que os Estados Unidos da América, ou especialmente o Vale do Silício, criaram os jogadores que jogam, porque há um enorme senso de inovação, mas também teste e falha e avance. E eu acho que para nós na Europa, e eu quero apenas compartilhar isso, é interessante compartilhar com você, mas eu cresci em uma parte da minha família que é portuguesa e parte é francesa. Provavelmente ainda pior é ser um empreendedor, é considerado ser uma festa, e mesmo no Reino Unido, onde estou baseado, não é tão fácil. Então é meio que o que é esse homem, e claro que ele está estudando em Stanford, que provavelmente foi uma das universidades mais avançadas, se não a mais. Pelo menos em termos de percentual de inovação e também produtos, mas eu só quero destacar isso e muito obrigado por trazer isso à tona, porque é uma coisa que acho que deveríamos gritar para o mundo, especialmente para os jovens, e temos bilhões de pessoas. Minha esposa é, na verdade, uma professora universitária em sua escola de negócios ensinando empreendedorismo, e sua aula de empreendedorismo é um requisito para todos os estudantes de negócios. E seu mantra é que, mesmo que você vá trabalhar para uma grande empresa, espera-se que você seja empreendedor, ao pensar sobre o que o cliente precisa, qual é uma nova oportunidade de produto, como testar e aprender e tudo mais. Então, isso está no ar aqui. Sim, eu estou feliz que isso é. Acho que gostaria que tivéssemos mais disso na Europa. Então, próxima pergunta. Um dos maiores produtos que você está liderando e também trouxe muita inovação, foi o Fitbit. Para as pessoas que estão nos ouvindo, Fitbit é uma marca de rastreadores de fitness vestíveis e smartwatches que se concentram em ajudar os usuários a monitorar sua saúde e níveis de atividade. Esses dispositivos rastreiam várias métricas, como passos, distância, calorias queimadas, padrões de sono e assim por diante. E alguns modelos oferecem recursos inteligentes, e você toca em algumas dessas coisas que podem ser usadas e também acho que provavelmente foi o maior wearable inteligente que se tornou mainstream em grande escala, milhões de pessoas, como mencionei antes. Então, isso aí, a partir do seu trabalho no Fitbit, e o Fitbit foi algo realmente massivo, né, de ponta, que foi adotado por acho que mais de 23 milhões de pessoas. Então, conte-nos sobre os principais fatores que ajudaram o Fitbit a alcançar um sucesso tão significativo e também sua experiência de trabalho neste produto. É claro, irmão, você saiu, mas você foi, na verdade, uma das pessoas que foram um dos arquitetos. Sim, acho que houve algumas coisas que realmente se uniram e levaram ao sucesso do Fitbit. Acho que, em primeiro lugar, foi essa tendência do que chamávamos na época de auto-quantificado. Acho que já havia uma tendência para apreciar dados, coletar dados, medir o que você faz. E então havia uma curiosidade sobre bem quantos passos estou dando e qual é o número certo, qual é a minha frequência cardíaca, qual é a faixa correta da minha frequência cardíaca. Então, isso já era uma tendência do consumidor, e então eu acho o gênio que os fundadores da Fitbit, James Park e Eric Friedman, tinham era a simplicidade. O primeiro Fitbit tinha sem interface do usuário. Talvez houvesse um LED que indicava se a bateria estava acabando ou não, mas era só isso. Tudo estava no smartphone, certo? E assim, tendo essa interface simples, não há botões para apertar,
você apenas o prendeu. O próximo deles era um que tinha acho que são 4 LEDs nele, mas era isso. E era uma banda simples que você colocava e todos esses LEDs te mostravam, era o seu progresso em direção ao seu objetivo. Se o seu objetivo era 10 mil passos, então um LED acenderia se você estivesse 25% do caminho, 3 acenderiam se você estivesse 75%. E era isso. Sem botões para apertar, não. E então você vai ao seu smartphone para obter seus dados, e eu acho que a simplicidade é o que realmente levou o produto a ter sucesso, né? Um dos meus mantras de design de produto é que a melhor interface de usuário é não ter interface, não há botões. Para apertar, então, o consumidor não se preocupa se deve ou não apertar o botão. E o smartphone, você sabe, também foi, acho que a outra tendência decolando, e então isso foi uma interface de usuário muito melhor, apenas para olhar seus dados e interagir com eles. Etc. Você também não queria que as pessoas necessariamente se preocupassem com seus passos o tempo todo, olhando, sabe, mais 5 passos, mais 6 passos, certo? Então você realmente queria que fosse um pouco em segundo plano, estava fazendo o seu trabalho, e então essa simplicidade nos manteve por muito tempo. Eventualmente havia informações suficientes que você queria ver, você quer saber sua frequência cardíaca particular naquele momento, tornou-se inconveniente procurar pelo seu celular. Então, ok, vamos exibir isso, mas sempre adotamos essa abordagem minimalista de interface do usuário, e acho que isso foi bastante crucial para o sucesso do produto. Eu amo o que está lá, na verdade. Isso se tornou uma aula magistral. Então, Larry, fantástico. Eu entrevisto outras pessoas e você tem compartilhado muitas pérolas de sabedoria fantásticas. Estou muito animado com muitas coisas que você disse e provavelmente essa é outra área que eu estou completamente obcecado por produtos. E, para ser honesto, acho que você sintetizou mais do que eu provavelmente aprendi em alguns anos. Neste parte tão fantástico, e estou sendo muito honesto sobre isso, provavelmente muito emocional sobre isso, porque é realmente uma área que eu acho que, com todas as pessoas com quem tenho trabalhado, e eu trabalho em produtos de investimento bancário que custam milhões de dólares, e às vezes é a super complicação que é habilidades de produtos, e acho que o Fitbit é um exemplo de engenharia fantástica e mínima, e também um produto que é super avançado, porque no final do dia você está lidando com seu elfo, com dados e tudo mais em um lugar, então continue nisso. E há muitas perguntas aqui que eu tenho, então. Você está certo agora e, claro, sua carreira abrange tantos produtos fantásticos porque você trabalha com coisas realmente incríveis. Do Xbox a muitas coisas diferentes, vamos para o seu papel atual na Phononic. Então, primeiro de tudo, o que é a Phononic? Eu mencionei um pouco no início, mas gostaria de ouvir de você, e você é realmente muito bom em explicar, então passarei a palavra, e esta é uma empresa fantástica. Colocaremos todos os links, mas vindo de você. Sim, então a Phononic constrói dispositivos de resfriamento de estado sólido. Nós usamos um material chamado material termoelétrico. Esse é um material que tem uma propriedade na qual, se você aplicar uma corrente elétrica, um lado fica quente e o outro fica frio. E se você inverter essa corrente, o outro lado fica quente e o outro lado fica frio. Pense nisso como uma mini bomba de calor sem partes móveis. Então nós construímos esses chips. Nós também construímos os subsistemas que o cercam. Nós também temos controle de software. Temos uma nuvem IoT para a qual podemos enviar dados para analisar a eficiência energética, utilização de estados de erro e tudo isso. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Vou ver se consigo fazer funcionar aqui em meu fundo virtual aqui. Então, aqui em cima é um exemplo de alguns dos componentes. Você pode ver que são muito pequenos. É do tamanho de um grão de arroz. Então, podemos fazer muito pequenos. Esses colocaríamos em cima de lasers nas extremidades de cabos de fibra óptica para manter os lasers frios. Posso falar mais sobre tudo isso um pouco mais tarde. Nós também fazemos maiores. Este pode ir para uma geladeira. Estes são, na verdade, empilhados em dobro. Podemos transformá-los em freezers. E então nós realmente construímos módulos deles e, em alguns casos, encapsulamos para que seja fácil montar e testar. O que me trouxe para a Phenotic, na verdade, foi o fato de que essa tecnologia de estado sólido pode substituir a forma convencional de refrigeração e resfriamento, que é o uso de compressores de vapor de hidrofluorcarbono. Os hidrofluorcarbonetos são 2.000 vezes mais prejudiciais ao meio ambiente do que o dióxido de carbono.
2. E, como entendemos, o clima está mudando e qualquer coisa que possamos fazer, especialmente com a demanda de resfriamento sempre aumentando para todas as demandas e casos de uso que temos falado, agora mais do que nunca, precisamos de alternativas. E não é apenas melhor em eliminar esses refrigerantes. Como você pode ver pelo que acabei de mostrar, o formato é extremamente pequeno. E então podemos usá-lo em lugares onde você não consegue encaixar um compressor a vapor, é um estado sólido, então é muito mais responsivo. Então podemos trazer refrigeração sob demanda quando você precisa, onde você precisa, e isso resulta em uma economia de energia também. E vou falar um pouco sobre isso em algumas das aplicações, e isso resulta em economia de espaço em algumas das mercearias, por exemplo. O espaço é um prêmio, então entregamos soluções que ocupam metade do espaço que uma abordagem convencional levaria e libera esse espaço para fazer muitas outras coisas para essa loja. Então, o estado sólido é sem partes móveis, economiza espaço, refrigeração sob demanda para entregar eficiência energética. Bem, isso em primeiro lugar, é super avançado. Vamos passar da teoria para a prática. Então, algumas das coisas que você está tocando, e eu quero ir aqui, então, você tem esse material que você mencionou, que pode ser usado para muitas áreas diferentes, então, de data centers a optoeletrônicos, cadeia fria que você tocou parcialmente, e aquecimento, ventilação e ar-condicionado, então, um pouco se você pode trazer um pouco de uma coisa para as pessoas, porque, claro, se você está trabalhando em qualquer computador, se você está usando o ChatGPT, ou se você está usando qualquer coisa, ou wearable, como você mencionou antes, você precisa desse tipo de sistemas de refrigeração. E, claro, se você usa uma geladeira ou coisas assim, então nos conte um pouco sobre desses quatro ângulos que vocês mencionaram um pouco de um estudo de caso, provavelmente de uma maneira curta para data centers optoeletrônicos e cadeia fria em particular. Ok, deixe-me começar com a cadeia fria, então podemos passar para os data centers, que é um tópico muito mais longo e profundo. Para a cadeia fria, construímos o primeiro freezer de supermercado do mundo alimentado por estado sólido e é um formato de tamanho de tote, sabe? Essa é cerca de 1,5 pé por 2,5 pés. E quando você pensa no que acontece quando faz um pedido de supermercado online, você faz seu pedido e então há algum operador em uma mercearia que está correndo pela loja fazendo as compras para você. Eles vão à seção de refrigerados e pegam seu leite, vão à seção de congelados e pegam seu sorvete. E então eles levam para uma sala nos fundos, que eles chamam de a área de preparação. E nessa área de preparação há um conjunto completamente duplicado de refrigeradores e freezers de alcance. Ele colocará seu leite de volta em outro refrigerador, ele colocará seu sorvete de volta em outro freezer. Todos esses freezers e refrigeradores estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E então, quando você chega para pegar, ou quando o seu trabalhador de gig chega para pegar seu pedido, esse operador tem que abrir esse conjunto duplicado de freezers e refrigeradores, tirar seu leite, tirar seu sorvete e trazê-lo até você. Quando você analisa todo esse fluxo de trabalho, existem duas grandes ineficiências. Uma delas está no mundo da otimização de tempo e movimento da engenharia industrial, eles chamam isso de toques. Toda vez que um operador toca em algo, como abrir uma tampa e apertar um botão, seja o que for, isso é ineficiente do ponto de vista da produtividade do trabalho. E então eles estão tocando no seu produto várias vezes antes de você finalmente recebê-lo. Então esse é um problema, a eficiência do trabalho. O outro é a eficiência energética. Aquela loja pode ter apenas um pote de sorvete sendo pedido, mas eles têm aquela sala cheia de geladeiras e freezers funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enorme desperdício de energia e enorme, enorme desperdício de espaço. Então o que fizemos foi desenvolver essa caixa. Como mencionei, é uma caixa do tamanho de uma mesa de escritório e o operador agora pode levar essa caixa para o piso da loja, colocar seu leite em uma caixa de refrigerador, colocar seu sorvete em uma caixa de freezer, trazê-la de volta para a sala de preparação e apenas deixá-la lá. E então, quando você chega, eles levam a caixa para fora e então colocam seu leite e seu sorvete no porta-malas do seu carro. Muito menos toques, muito menos espaço e muito menos energia sendo usada.
E então nós implementamos este produto no Sam's Club. Alguns Sam's Clubs agora estão usando isso nos Estados Unidos da América. Há uma rede de supermercados chamada ShopRite, que fica no Nordeste dos Estados Unidos. Eles adotaram isso em várias de suas lojas. Eles estão vendo a economia de espaço, a economia de mão de obra e a economia de energia. E tudo isso é possível graças à tecnologia de estado sólido. Podemos ligá-lo e desligá-lo rapidamente. Podemos manter um controle de temperatura apertado conectado ao IoT. Então, operamos uma nuvem IoT, enviamos todos os dados para lá, podemos enviar alertas se houver uma variação de temperatura, podemos ajudá-los a gerenciar sua energia. E não há partes móveis, então definitivamente uma economia de manutenção também. Mas há outro aspecto da cadeia fria que devemos tocar, que é a farmácia. As farmácias de varejo nos Estados Unidos da América têm um pouco de uma crise, pois a demanda por coleta de medicamentos está superando o número de farmacêuticos disponíveis para trabalhar nessas farmácias. E então há um modelo emergente entre as cadeias de farmácias e operações para fazer o que eles chamam de preenchimento central. Preencha o pedido de um cliente em uma instalação central, então você tem menos farmacêuticos que podem realmente se concentrar em preencher receitas. Outro problema com os farmacêuticos no local de varejo é que eles se distraem com clientes que são como: eu não consigo encontrar as batatas fritas, sabe? E esse tipo de coisa. Então, em uma instalação central, esses farmacêuticos altamente treinados e bem educados podem se concentrar em fazer farmácia, garantindo que não haja erros, que as receitas sejam preenchidas corretamente. E então, quando as receitas são embaladas para um cliente específico, essas receitas são então entregues à loja para que o farmacêutico de varejo possa verificar novamente, verificar a identificação do cliente e então entregar a eles o medicamento. Muitos medicamentos requerem controle de temperatura. E assim, entregamos nossa solução TOT a uma mercearia no meio oeste dos Estados Unidos, chamada Meijer. Eles estão executando este tipo de operação de farmácia centralizada. E eles podem usar nossas caixas para manter as prescrições sob controle de temperatura enquanto estão processando todos esses diferentes pedidos. E então eles podem trazer, e então quando o pedido está pronto para ser enviado à loja central, eles mantiveram a temperatura o tempo todo. Então é similar a uma aplicação de comprimento de cadeia fria, mas não apenas para mantimentos, mas também para produtos farmacêuticos. E então há outro aspecto da cadeia fria chamado última milha. Eu meio que mencionei na situação de supermercado de comércio eletrônico que um trabalhador autônomo pode estar pegando seu pedido. Bem, em alguns casos a própria loja também tem um serviço de entrega. Então eles têm suas próprias vans e têm um desafio com a manutenção da temperatura. Eles não têm boas opções. Uma delas pode ser manter a van inteira sob controle de temperatura. Gasta-se muita energia fazendo isso. A outra opção é usar pacotes de gelo seco. O gelo seco é terrível para o meio ambiente. A energia necessária para fazer o gelo seco para um pedido é como usar um secador de cabelo por cerca de 2 horas, certo? Apenas para fazer o gelo para um pedido. Essa quantidade de energia está sendo desperdiçada e, claro, é um material perigoso. Então, requer luvas e, claro, é dióxido de carbono. 2, você está literalmente liberando dióxido de carbono. 2, evaporado no meio ambiente. Então, nossa solução está sendo implantada em veículos de entrega de última milha também. Então, você pode manter seu sorvete congelado apenas onde precisa e seu leite gelado apenas onde precisa. E você pode desligar a energia do nosso recipiente uma vez que fez a entrega. Então, economiza energia. Então, esses são apenas alguns dos exemplos sobre a realização de cadeia fria que temos estado a implementar. Isso é muito impressionante e dá muito trabalho, então eu quero voltar aos data centers, que para mim são particularmente importantes, porque é claro que discutimos muito sobre inteligência artificial neste programa e também estou muito envolvido com inteligência artificial, então há muitos mitos em torno da inteligência artificial e dos data centers. Na verdade, acho que foi um ex-Chief Executive Officer do Google que mencionou que os data centers
de inteligência artificial consumiria uma grande parte de toda a energia dos Estados Unidos. E há muitos, acho que alguns tópicos absurdos e outros menos, e há muita confusão. Mas antes de irmos lá, vocês lançaram um excelente artigo que eu estive lendo. O nome do artigo é Atendendo às Demandas de Dados Não Mitigadas das Capacidades de Design de Inteligência Artificial que atendem aos requisitos de resfriamento dos transceptores de inteligência artificial de ponta. Então, você poderia destacar sobre isso. E acho que este é um tópico para todos que estão ouvindo, que eu diria que 99% das pessoas não têm ideia. E é claro que o que você obtém na mídia mainstream normalmente apenas cria mais paradoxo, porque há tanta contradição. Algumas pessoas dizem um extremo, mas eu sei que há muita pesquisa, há muita otimização, é claro. Mas primeiro nos fale sobre o artigo, acho que é interessante. E o trabalho que a Photonic está fazendo nisso, e em segundo lugar, se você puder trazer um pouco mais ampla a sua visão sobre os data centers de inteligência artificial, uma abordagem científica razoável de como podemos lidar e qual é a situação nisso de uma perspectiva mais mainstream e os efeitos na sociedade e no consumo de eletricidade e também todas as áreas que vocês estão otimizando. Sim, absolutamente, né? Eu acho que no coração da inteligência artificial ou computação em nuvem ou até mesmo mineração de blockchain está um computador. E há dois aspectos no computador que são importantes para entregar seu desempenho. Um é, claro, né, o próprio processador, mas isso sozinho não é suficiente, né? Você também precisa conectar muitos processadores juntos, e então a rede também é muito importante para unir tudo. Então, vou falar primeiro sobre a parte da rede, porque foi aí que a Fononic começou. A maior parte dos dados que são enviados ao redor do mundo, e até mesmo entre ou dentro de centros de dados, são enviados por cabos de fibra óptica. Os cabos de fibra óptica são fios de vidro com lasers nas extremidades. Os lasers estão enviando os dados. Você sabe como os dados são. Dados digitais de computador são dados digitais. Quando você analisa, né, é uma série de uns e zeros. E então você pode imaginar quando um laser está enviando os uns e zeros. Está usando uma frequência para o 1, outra frequência para o 0. Então imagine um violino e uma nota é 1, outra nota é 0. E quando toca a nota 1, você está enviando 1, e quando toca a nota 0, está tocando um 0. Agora imagine que Itzhak Perlman está tocando este violino e ele está mudando as notas a uma taxa de 1 trilhão de mudanças de nota por segundo. Então é uma transição muito rápida, mas outra coisa que acontece é que se o violino realmente estiver tocando tão rapidamente, provavelmente vai ficar muito quente apenas por causa de toda a fricção e movimento, e as cordas do violino são feitas de metal. À medida que esquenta, provavelmente vai deformar e desafinar. Isso é o que acontece quando um laser começa a enviar dados cada vez mais rápido, ele esquenta, sai das especificações e literalmente desafina porque não está mais enviando na frequência certa. E é aí que entramos. Esses pequenos chips que eu estava mostrando antes, eles ficam nas extremidades em cima dos lasers que estão dentro desses transceptores ópticos. Transceptor significa um transmissor e receptor, é um único módulo do tamanho do seu dedo indicador e fica na extremidade do cabo de fibra óptica. E nosso chip mantém o laser frio, mantém o laser afinado, e estamos fazendo isso há cerca de 8 anos. Já enviamos mais de 30 milhões de dispositivos que resfriam esses lasers, e esse número está crescendo, porque à medida que as taxas de dados ficam cada vez mais altas, a demanda por lasers para ir cada vez mais rápido está sempre aumentando. Nossa solução está em todos os principais hiperescaladores. Estamos no Google, Amazon, Microsoft, Meta, etc. Estamos nas extremidades dos cabos de fibra óptica que vão até a sua central e eles chegam ao seu escritório central de telecomunicações, ao seu escritório de servidor provedor de serviços de internet. Estamos nas extremidades dos cabos que vão para a sua casa, o escritório, ou nas extremidades dos cabos que vão para as torres celulares também. Então, em todos os lugares onde há fibra óptica de alta frequência e alta taxa de bits, estamos lá resfriando isso. Então, essa é a parte de rede. Eu posso entrar na parte do processador. Não sei se você tinha uma pergunta de acompanhamento sobre rede.
Não, acho que isso é ótimo. Então, apenas para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acho que, claro, você está na parte de resfriar os computadores e todos os processos dentro dos data centers. Eu só quero provavelmente explicar para alguém que não é tão técnico, se você pudesse apenas trazer do trabalho que está fazendo, porque, por exemplo, seu trabalho pode ser aplicado a muitas indústrias diferentes, e você mencionou alguns deles, mas mantendo a narrativa em torno dos data centers de inteligência artificial, como trabalhamos, por exemplo, digamos que temos a NVID Inteligência Artificial, e na verdade eu trouxe alguns diretores da NVID Inteligência Artificial para este podcast, mas é claro que falamos sobre tópicos maiores. Mas eu quero ir a isso porque acho que um dos problemas com o conhecimento, e claro, especialmente hoje em dia, é que podemos colocar tudo na mesma caixa. E ninguém sabe o que está funcionando por trás dessas coisas. Então, vamos olhar, por exemplo, no caso de um centro de dados de inteligência artificial, e voltaremos a algumas outras coisas com Phononix, mas no caso de um centro de dados de inteligência artificial, digamos que estamos usando chips NVIDIA em grande escala, ou eu não sei, uma dessas qualquer ferramenta de inteligência artificial, sem mencionar muitas marcas e onde você entra e como isso funciona junto. Eu gostaria de um pouco como uma orquestra, se você pudesse colocar a arquitetura de como isso funciona para um público maior que eu tenho. Sim, absolutamente. Então eu falei sobre a parte de rede, e agora deixe-me falar sobre a parte do processador, que é esta onde eu acho que você quer se concentrar em uma das coisas que define uma inteligência artificial. Processador, a parte de um processador de uso geral, é o fato de que ele está usando uma GPU, uma unidade de processamento gráfico. Agora, as unidades de processamento gráfico eram tradicionalmente usadas em aplicações de jogos, mas o que é único em sua arquitetura é que ela é massivamente paralela. Se você pode pegar uma tarefa e dividi-la em diferentes partes que podem então ser operadas em paralelo, você obtém uma aceleração massiva. E a maneira como os algoritmos de inteligência artificial funcionam hoje, eles são muito bem personalizados, muito bem formados para esse tipo de aplicação, para esse tipo de arquitetura de computação. E é por isso que você vê a NVIDIA, eles têm sido os líderes em processadores gráficos por décadas agora. Eles estão muito bem posicionados para continuar esse paradigma de computação e realmente apoiar o processador de inteligência artificial. O que isso significa do ponto de vista de energia é que agora grande parte do chip é operando ao mesmo tempo com uma unidade central de processamento de propósito geral. Porque tudo está funcionando em série, você terá uma parte dele trabalhando, do chip trabalhando, enquanto o resto do chip está esperando. E os circuitos que estão esperando não usam tanta eletricidade. Bem, em uma GPU, pense nisso como se fossem milhares de processadores agora todos ocupados ao mesmo tempo. As demandas de energia e depois as demandas térmicas simplesmente disparam muito, muito, muito. O módulo do chip do processador de inteligência artificial de hoje usa cerca de 1.000 watts de eletricidade, o que significa que há 1.000 watts de calor saindo. Cada watt de eletricidade que entra em um data center resulta em 1 watt de calor que precisa sair. Então, 1.000 watts é como um ferro de passar roupas que tem cerca de 1.000 watts. Mas o próprio processador de inteligência artificial tem o tamanho de meia cartão de crédito, que é a 10ª área de um ferro de passar roupas. Então, isso tem 10 vezes a densidade de calor de um ferro de passar roupas. Você vai queimar os dedos se tocar nele. Na verdade, no início da minha carreira, eu estava curioso para saber se um chip estava realmente ligado e eu realmente Oh, isso deveria sentir calor se eu tocar nele e eu queimei meu dedo. Então, não faça isso, você vai queimar seus dedos. Em um rack de data center de inteligência artificial típico, você terá cerca de 100 desses processadores. E agora estamos falando de 100 kW de eletricidade entrando e 100 kW de calor saindo. Essa quantidade de calor é como 16 dual churrasqueiras Weber de 2 queimadores, todas embaladas no espaço de uma cabine telefônica. Então é um monte de calor, o equivalente ao calor de 16 churrasqueiras embalado em um espaço muito pequeno que precisa sair. E quando você apenas continua, quando a OpenAI fala sobre seu data center Stargate de 5 gigawatts, 5 gigawatts é calor suficiente para manter uma cidade 2 vezes o tamanho de Detroit aquecida durante todo um inverno em Michigan.
Então, são quantidades fenomenais de calor, não apenas em densidade, mas também na quantidade total de calor sendo criada. Bem, e eu acho que essa é a parte que eu sempre quis destacar, é a complexidade e o poder das coisas sobre as quais estamos falando aqui. Então, uma das coisas que você tem, e eu acho que estou particularmente interessado, porque você acabou de mencionar, claro, agora fomos para os data centers e o impacto dos data centers. Então, vocês lançaram um artigo e um livro sobre inovação em refrigeração para planetas em aquecimento. Eu sei que essa é uma área que vocês aí nos Estados Unidos da América têm muitas contradições, especialmente do governo e não governo, mas é um elemento chave para tudo, especialmente na indústria, e o livro é uma área muito interessante. Então, inovação em refrigeração para um planeta em aquecimento. É fantástico e vocês são muito generosos em oferecer para qualquer um ler. Então, uma das coisas que você toca é a tempestade de fogo sobre refrigeração, encontrando o momento climático com tecnologia de estado sólido e inovação de estado sólido. Então, você pode destacar, porque você mencionou como eu acho que temos um paradoxo de uma comunicação, é que, por um lado, temos toda essa inovação e então ela não pode resolver muitos problemas. E eu sempre tento ver micro e macro. Então, a partir desta pesquisa que vocês publicaram, e claro, isso toca sobre ambiental, social e governança meio ambiente, sustentabilidade e governança, que faz parte da pesquisa que você faz, mais da perspectiva da Fononic, e a pesquisa que você fez, que é muito importante para desmistificar muitas coisas e como podemos gerenciar isso de uma maneira sábia, esses tópicos, quero dizer. Sim, eu acho que existem dois aspectos que eu considero, sabe? Um deles eu chamaria isso de inevitabilidade, de precisar resolver esse problema, sabe? Diga o que quiser, a economia e a física estão bem à nossa frente. E então, e então o outro é onde a inovação brilha. Quero dizer, eu falei sobre isso antes. Quando há um grande problema doloroso, é quando a inovação tem a melhor oportunidade de se enraizar. Se você olhar apenas para as coisas do data center sobre as quais estamos falando, e quando escrevemos aquele e-book Data Centers eram grandes, mas o boom da inteligência artificial ainda não tinha realmente se firmado. Existe uma tendência de aquecimento no mundo. Estamos gerando mais calor, ponto final. Isso é um fato. A inteligência artificial apenas adiciona em cima disso. E, portanto, precisamos de soluções para isso. Mesmo no mundo da inteligência artificial, por exemplo, ou no mundo dos data centers, 40% de toda a eletricidade que entra em um data center é gasta em refrigeração. Isso precisa melhorar se os data centers vão se tornar mais eficientes algum dia. E então nós realmente temos produtos que tornam a computação mais eficiente porque podemos fornecer refrigeração sob demanda. Não precisamos super resfriar as coisas. Os data centers de hoje, eles estão executando seu sistema de refrigeração líquida 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como aquelas geladeiras e freezers de supermercado. Eles estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito lento e não responde. E então eles encontram o componente que tem a necessidade de refrigeração mais exigente, ajustam para atender a essa necessidade do componente e depois deixam como está. E então, na maioria das vezes, eles estão resfriando demais o resto do sistema e até mesmo as cargas de trabalho ao longo do dia variam dramaticamente, mas eles ainda estão resfriando demais, mesmo durante os períodos de baixa demanda. Nossa solução é pequena, então pode trazer resfriamento pontual apenas onde é necessário. É responsivo rápido, então você pode ligá-lo apenas quando precisar. Nós construímos um produto que se encaixa em um PC de mesa. Isso foi há cerca de 7 anos atrás. É um produto chamado Hex. Eu realmente tenho um aqui. E é uma solução de resfriamento sob demanda. E nós comparamos isso com um resfriamento líquido tradicional e descobrimos que ele oferece 40% a mais de desempenho de computação por joule de energia gasto. E então eu acho que esses exigem uma solução para isso. A inteligência artificial é apenas uma delas. Fantástico. E muito direto nesta área. Então, continuando, agora mudando um pouco do resfriamento para a inovação e o impacto que você teve em termos de eletrônicos de consumo,
você esteve envolvido na criação de algumas das tecnologias mais impactantes em eletrônicos de consumo. Mencionamos sobre o Fitbit, mas você também esteve envolvido em smartphones de realidade aumentada e plataformas de televisão conectadas que você mencionou antes. Então, como você vê essa evolução de todas essas tecnologias que usam esses chips e toda essa energia e todas essas diferentes partes e o trabalho que você está fazendo agora convergindo na Phononic para impulsionar ainda mais a inovação? Mas como você vê isso acontecendo? Porque é claro que você mencionou até o artigo que você acabou de destacar ainda estava no início, agora com a inteligência artificial isso está se multiplicando por milhares e bilhões e há um crescimento exponencial. Então eu quero ver como você vê esse crescimento exponencial de uma perspectiva de tecnologia, energia e inovação e como podemos colocar tudo isso em equilíbrio. Sim, eu acho que o incrível sobre produtos de consumo é o impulso para diferentes formatos e como a inovação atendeu à necessidade de diferentes formatos. Então, há mais de 100 anos, a Sears, Roebuck and Company, agora uma empresa extinta, tinha um catálogo de pedidos por correio. Eles provavelmente foram a primeira empresa de comércio eletrônico há mais de 100 anos. Em seu catálogo, eles vendiam um motor e o motor tinha diferentes acessórios. Tinha um acessório do misturador, tinha um acessório do liquidificador, tinha um acessório de espremedor de frutas, e isso porque os motores eram caros e difíceis de fabricar. E hoje você não consegue imaginar. E você sabe, agora temos nosso liquidificador de imersão, um liquidificador regular, nossa própria batedeira, espremedor de frutas. Temos 5 desses aparelhos, agora provavelmente por menos do que o preço ajustado pela inflação daquele motor original, com vários acessórios. E isso é por causa da tecnologia dos motores. A tecnologia ela evoluiu incrivelmente ao longo de 100 anos e atendeu às demandas dos consumidores. Outro ótimo exemplo é o telefone móvel, certo? Os computadores costumavam ocupar uma sala inteira, e agora você tem vários computadores ao seu redor. Provavelmente estamos falando em um, mas então temos um desses no bolso e estamos usando um desses no pulso e, sabe, se você apenas andar pela casa, provavelmente não percebeu, mas existem todos esses computadores invisíveis ao seu redor, e isso, a demanda por esse formato impulsionou muita coisa, sabe? O que está acontecendo aqui na inovação em computação, e acho que a refrigeração está nesse momento agora, o antigo eu. Não sei quantos anos tem o compressor de vapor, acho que está em uma encruzilhada. Eu acho que existem dois problemas. Um é o problema do refrigerante hidrofluorocarboneto. Agora é reconhecido como um material tóxico que precisa ser eliminado do nosso uso, assim como eliminamos os fluorocarbonos para salvar a camada de ozônio. Vamos eliminar os hidrofluorocarbonetos para salvar o planeta, e isso está acontecendo, e isso não vai ser revertido. Mas eu acho que o outro desafio, a sustentabilidade, não é suficiente. Você também tem que resolver um problema real do consumidor. E eu acho que o problema real do consumidor é, se você pensar em todas as coisas em sua casa que precisam de refrigeração, sua maquiagem, seu leite materno, seu Ozempic, todas essas coisas precisam de refrigeração. E no momento, só existe um lugar onde você pode guardá-los. E esse lugar é a sua geladeira na cozinha. Algumas dessas coisas são bastante pessoais. E a geladeira da cozinha é um lugar meio público. Se você convidar pessoas para uma noite de pôquer ou para o seu clube do livro e elas quiserem pegar uma bebida, elas vão até a sua geladeira e vão ver, o que que você tem? O que que é isso? E não seria ótimo se você pudesse modularizar a refrigeração e simplesmente espalhá-la por todos os diferentes cantos da casa que você precisa? Minha sobrinha, na verdade, já tem isso. Ela usa maquiagem que requer controle de temperatura. Existem essas pequenas geladeiras termoelétricas para maquiagem que você coloca no balcão do seu banheiro para guardar sua maquiagem. E então estamos começando a ver essa tendência de evolução dos formatos de refrigeração devido à demanda do consumidor. E o bom e velho compressor de vapor com 100 anos simplesmente não está equipado para atender essa necessidade.
Sim, e estamos apenas no começo, né? Há muito trabalho saindo de lá, então você é um líder em tecnologias de alto desempenho e você tocou um pouco agora sobre a inovação que é necessária para manter esse caminho e velocidade, o que você acredita ser o próximo grande avanço que veremos nos campos desta área, especialmente em energia sustentável e tecnologia ou refrigeração e as partes sustentáveis, mas também em reunir essa orquestra porque acho que o maior desafio, e provavelmente as empresas como a sua, é a capacidade de encontrar o equilíbrio, porque à medida que obtemos mais consumo, a inteligência artificial, se os centros de dados de computação em nuvem consumiriam muita energia. Agora estamos falando de grandes níveis, e não é só isso, porque mesmo agora, como você mencionou, uma geladeira, um sistema térmico, muitas das coisas que vocês estão gerenciando, tudo isso consome e há dados integrados, então, e também há um conceito, é claro, de gêmeos digitais que estão integrados, eles podem realmente ter um gêmeo digital para isso, e eu sei que pelo que tenho estudado, acho que o gêmeo digital pode ser usado com inteligência artificial, sistema de gerenciamento de aprendizado, para entender e medir todos esses sistemas de refrigeração e integrá-lo. Então, eu gostaria de ver, especialmente vemos esses níveis de inovação e o que você está fazendo nessas direções. Sim, eu acho. As demandas por refrigeração e energia são reais. Você falou sobre gêmeos digitais. Há um cavalheiro na NVIDIA que você provavelmente conheceu, Ali Redari. Ele lidera o trabalho térmico deles e a NVIDIA fez um trabalho incrível com um gêmeo digital de um centro de dados que inclui, sabe, não apenas o modelo físico e elétrico, mas também o modelo térmico. Então, você pode realmente planejar toda a construção do seu centro de dados antes de realmente construí-lo, fazer toda a modelagem térmica e sua simulação, e então, enquanto o centro de dados está operando, você pode monitorá-lo através do gêmeo digital e fazer experimentos para ver como você pode ser capaz de melhorar a eficiência, e isso é algo que se isso é incrível, é um enorme problema, a gestão térmica de um centro de dados. E você sabe o que a NVIDIA está trazendo para resolver esse problema é verdadeiramente incrível. Eu acho que, em geral, você sabe onde o problema surge, inovação, até mesmo nesses telefones móveis existem desafios térmicos e você provavelmente já sentiu seu telefone esquentar no seu bolso por causa de alguma situação de superaquecimento. Quando você desmonta este telefone, você verá que existem dissipadores de calor e aletas, calor. A outra empresa que está construindo um ventilador micro baseado em sistemas microeletromecânicos que realmente pode soprar quantidades muito pequenas de ar, mas pequenas quantidades de ar em um formato muito, muito pequeno que pode realmente, desculpe, que pode realmente mover o ar em um formato muito pequeno. Então, essa é outra inovação, né, que está acontecendo. Então, claro, temos nós, eu acho, porque podemos responder rapidamente, podemos fornecer resfriamento responsivo em espaços muito únicos e podemos ligar e desligar para resfriar diferentes componentes dentro do data center. Eu acho que há outra área que é uma conversa mais longa, mas existem os diferentes circuitos líquidos dentro de um data center, e esses circuitos líquidos precisam operar em uma temperatura específica. E, eventualmente, esse circuito precisa trocar seu calor com o ar aberto. Então, quando você olha uma foto de um data center, do lado de fora você vê essas enormes torres de resfriamento. Essas torres têm dois desafios hoje. Os piores são os que usam compressores de vapor de hidrofluorocarbonetos. E esses usam uma quantidade incrível de refrigerantes de hidrofluorocarbonetos que vazam e precisam ser recarregados, e todas essas outras coisas terríveis. Então, isso geralmente é considerado horrível, e eles estão começando a eliminar esses, mas a próxima coisa que você verá é que às vezes você verá essas torres de resfriamento emitindo vapor, e isso é porque são resfriadores evaporativos, eles estão realmente pulverizando a água nesses elementos quentes, e então o vapor de água evapora. Isso usa uma quantidade incrível de água. Falamos muito sobre o uso de eletricidade, mas o consumo de água de um centro de dados é outro grande desafio, e então
se pudermos aumentar a temperatura para cada aumento de 1 grau da temperatura do líquido, da temperatura do circuito líquido, há uma diminuição de 2 a 3% na energia total e uma redução no consumo total de água também. E então, ao usar a nossa tecnologia, todo o circuito líquido pode operar a uma temperatura mais quente e então economizar energia quando você está expelindo o calor do centro de dados. Então essa é outra área que poderia ser sua própria longa conversa sobre como estamos trabalhando com várias das pessoas de resfriamento de instalações de centros de dados para trazer nossa tecnologia para ajudar a resolver esse problema. E esse é um grande negócio que eu acho que vai aumentar, e eu acho que, como você mencionou, há eletricidade na água e precisamos de inovação dos sistemas de resfriamento, mas também da arquitetura que temos por trás disso. Então, minhas duas últimas perguntas, eu sei que tem sido uma espécie de maratona e é bastante técnico, mas é um conhecimento incrível que está aqui, né? Então, você é o vice-presidente do simpósio sobre chips de alto desempenho. Então, neste papel, claro, você tem muita inovação, especialmente na indústria de semicondutores. E o outro dia Alimenta Tudo e mencionamos a NVIDIA, mas também a Cisco, de todas as diferentes tecnologias, eu diria todas as tecnologias que usamos em qualquer lugar do mundo. Então, nos conte um pouco sobre o simpósio de chips de alto desempenho e algumas das inovações que você está vendo surgir disso e o que você quer compartilhar aqui com o nosso público, alguns destaques que você pode querer compartilhar. Assim, eu tenho estado envolvido com o simpósio de Hot Chips agora por vários anos. A conferência em si tem mais de 35 anos, né? Eu participei das primeiras e depois estive envolvido de vez em quando e gostamos de nos orgulhar de ser uma conferência para engenheiros organizada por engenheiros, então é 100% voluntário. Equipe que não só monta o programa, mas também cuidamos da produção, do catering, trazemos o sorvete, lidamos com o estacionamento. Então é muito voluntário. Mas é composta por esses arquitetos de computadores muito bem-sucedidos que trabalharam na Intel, Advanced Micro Devices International, Business Machines Meta, Google, sabe, todos os grandes jogadores. Estes são engenheiros que realmente acreditam em seu trabalho. Mas, mais importante, acreditam na importância de compartilhar o trabalho entre nossas comunidades para que possamos construir com base em todas as nossas ideias e continuar a inovar. Essa é outra cultura do Vale do Silício. É que gostamos de compartilhar nossas ideias, gostamos de nos encontrar e construir com base nas ideias uns dos outros, porque essa é a única maneira de realmente impulsionar a inovação e aprender com os erros uns dos outros para que possamos continuar a crescer. A tendência que eu vi durante esta conferência foi incrível. No início era tudo sobre processadores para computadores pessoais. Isso era meio que a coisa na época. Depois, as estações de trabalho de computador com processadores de chip único que se transformaram em processadores multicore. À medida que a lei de Moore avançava, podíamos embalar mais núcleos de processador reais em um pedaço de silício. Começamos a trazer outras partes do sistema para o silício. E então eu me lembro de uma palestra da NVIDIA, provavelmente foi o Jensen que deu essa palestra, talvez 15 anos atrás, sobre como a GPU era um divisor de águas como um computador de uso geral. Porque muitas dessas cargas de trabalho poderiam ser paralelizadas, né? Como eu mencionei anteriormente, e a GPU é perfeita para isso. E esses foram os primeiros dias de processamento paralelo massivo, e foi uma bandeira bastante ousada isso, que eles fincaram na época, mas agora você sabe, eles estavam completamente certos. A carga de trabalho de inteligência artificial sendo massivamente paralela e a GPU perfeitamente adequada para isso. Então, essa tendência foi, eu diria, prevista na conferência Hot Chips há vários anos. E o programa do ano passado foi principalmente com o tema inteligência artificial. Eu espero que o programa deste ano também seja. Somos movidos pelas submissões. Convidamos os autores a enviar trabalhos de algo que eles têm interesse ou que acham que nosso público terá interesse. Então, é uma mistura de trabalhos de empresas e trabalhos acadêmicos. É dos Estados Unidos, já tivemos apresentadores da China, já tivemos apresentadores da Europa.
sabe? Há inovação lá. Então eles vão enviar e virão apresentar seu trabalho. E nós, sabe, como eu disse, provavelmente vai ser principalmente inteligência artificial, provavelmente 3/4 de inteligência artificial. Nós gostamos de reservar algum gostamos de manter uma cota para não inteligência artificial, caso contrário, se tornaria apenas um show de inteligência artificial, e então teremos processadores embutidos ou processadores de rede, e às vezes temos tópicos interessantes sobre processadores programáveis ou algum artigo de software, ou até mesmo um artigo sobre gerenciamento térmico. Então, vai ser outra grande conferência. Tivemos um recorde de participação no ano passado e esperamos continuar e quebrar esse recorde novamente este ano. Será em agosto, ao vivo e presencialmente na Stanford e na Universidade de Stanford, na Califórnia, e também estará disponível para transmissão online. Parabéns, é uma pesquisa fantástica e ótima, e muitas soluções estão chegando, e eu amo o fato de que é uma indústria baseada pela comunidade, que eu acho que é a chave para tudo. Estamos fazendo isso e um pouco para concluir. Embora eu ainda tenha muitas perguntas, eu acho que podemos fazer uma segunda tentativa mais técnica. Então agora há muito aprendizado. Estou aprendendo muito e estarei preparando algumas outras coisas. Mas então você está na interseção da engenharia e do desenvolvimento de produtos. E isso é incrível no seu perfil e também nos seus profundos níveis de conhecimento. Então, discutimos o desafio em termos de resfriamento e o que vocês estão fazendo na Phononics. E também muito do trabalho é montar essas soluções por trás dos bastidores que tornam nossas vidas mais fáceis. O desempenho de nossas empresas, nossos centros de dados, mas também, como você mencionou, acho que para nós, uma das coisas que vocês fazem também é que vocês têm muitas soluções que abrangem quase tudo, desde o varejo até para diferentes partes do que você faz. Então, a partir dessa inovação, e acho que provavelmente duas partes da questão, então, da Fononic, vocês estão tocando a última milha do supermercado, e então vocês têm automação, robótica e farmacêutica, então vocês têm. Claro que há toda parte de todos esses sistemas de refrigeração por trás dos data centers, por trás dos sistemas e dos materiais e dos produtos de engenharia, mas também a inovação que você vê avançando para alguém que trabalhou com Microsoft, Google e Cisco, e até mesmo Microsystems, e agora com esta empresa, que é claro, ainda é bastante jovem, como eles veem o futuro para a empresa, e também na indústria em geral, nessas áreas e outras áreas que você é apaixonado pessoalmente. Sim, acho que há duas partes para essa pergunta. Uma é como nós escalamos, e a outra é quais podem ser os problemas a resolver no futuro. Acho que a questão da escala é uma lição que realmente aprendi em todas essas empresas com as quais tive o privilégio de trabalhar. Não basta apenas ter uma boa ideia e resolver um problema, se você realmente quer causar um impacto. Você precisa descobrir como escalar isso, né? Escalar essa solução. E existem várias maneiras de fazer isso, sabe? Construindo uma plataforma de software ou sim, um ecossistema seria a maneira correta de fazer isso. Para se você está construindo um produto de software, acho que quando você está construindo um produto de hardware, nossa lição que aprendemos no início, mas não podemos construir todos os produtos que podem usar nossa tecnologia. Na verdade, tentamos fazer isso. Temos nossa pequena instalação em Durham, Carolina do Norte, e simplesmente não podemos fazer isso. Existem outras empresas que são muito melhores em entender seus clientes, definindo produtos para esses clientes. Construído para distribuir e vender para seus clientes. Não podemos ser todas essas coisas, então adotamos um modelo de licenciamento. Agora, onde construiremos os chips termoelétricos, não apenas os chips, mas todo o subsistema ao redor dele. Os trocadores de calor, o software de controle, o software em nuvem, e licenciaremos isso para diferentes empresas. Então, deixe-me falar sobre o exemplo do TOT, por exemplo, para o comprimento da cadeia fria. E existem clientes que querem uma TOT diferente, eles querem uma que seja um pouco mais alta, eles querem, temos um cliente que possui robôs que fazem armazéns automatizados. Precisa de diferentes pegadas e diferentes interfaces para o seu robô. Bem, nós não vamos construir uma caixa apenas para eles e construir outra caixa apenas para outra empresa de automação e construir outra caixa para outra. Então, nós vamos licenciar a eles o design.
aqui estão seus direitos de design, você pode modificar como quiser. E então estamos levando esse modelo de licenciamento para todos os lugares em nosso negócio, até mesmo na área de data center, de inteligência artificial também. Então eu acho que é isso. A escalabilidade é muito importante, especialmente para uma startup. E esse modelo de licenciamento é crucial para isso. E então eu acho que para onde tudo isso está indo, quando eu estava no Google, tínhamos uma expressão, nunca aposte contra a largura de banda. Sabíamos que se acelerássemos um resultado de pesquisa, bilhões de receita aumentam, certo? Há correlação muito clara entre velocidade e receita. E até mesmo Jensen Huang, em sua palestra principal na GPU Technology Conference, ele literalmente disse que suas receitas serão limitadas por energia, pela sua eletricidade e suas capacidades de refrigeração. Então, não aposte contra as demandas, a demanda econômica que está impulsionando o aumento da rede, o aumento do desempenho. Essa vontade sempre estará lá portanto, o desafio para o gerenciamento térmico continuará a aumentar, e com esse desafio e esses problemas surgem oportunidades para inovação e, sabe, construindo novas tecnologias e produtos incríveis e ajudando esses clientes. Maneira fantástica de seguir e eu acho muito inspirador. Eu sei também que você é um mentor e faz muito trabalho em termos de montar. Você mencionou a conferência, então apenas uma palavra final para nosso público e para os jovens que nos ouvem. E eu acho que no início você mencionou a importância do empreendedorismo, de não ter medo de falhar, e acabou de terminar agora também tocando na importância de não subestimar isso. E eu sei que é claro que vocês estão no Vale do Silício, vocês estão um pouco, eu diria não, um pouco, vocês estão muito à frente, e é claro que meu canal retrata isso muito à frente, e meu público também, mas eu me sinto especial à geopolítica e também a diferença em termos de países é um elemento chave também para olhar para isso, né? Então, a última é um pouco inspiradora, né? Para os jovens que nos ouvem, e você é bastante um mentor, qual é o conselho que você dá a eles e as oportunidades que você vê? Porque é claro que no momento em que você pensa sobre aí há muita disrupção, há muitas coisas, mas há muitas oportunidades, como sua empresa está mostrando. Então, eu gostaria de impulsionar todas, são as oportunidades mais terríveis que estão aqui e as pessoas podem aproveitar isso. Sim, eu acho que isso então, eu realmente acabei de terminar com um grupo de mentores algumas semanas atrás, e meus pensamentos finais para eles são duplos. Um é sempre trabalhe nos problemas mais importantes, e às vezes esses também são os problemas mais difíceis. Se você está em uma empresa, especialmente uma grande empresa, desafie-se, tente se envolver e entender a estratégia da empresa primeiro. Não apenas deixe que te contem, seja inquisitivo e curioso e realmente busque entender profundamente a estratégia da empresa, e a partir daí você entenderá quais são as prioridades e os problemas mais importantes e trabalhe neles, mesmo que tenha que oferecer seu tempo voluntariamente se for necessário. Porque esses são os problemas que receberão mais recursos, mais atenção e impulsionarão o crescimento da sua carreira. Então eu acho que é isso. E o outro é: trabalhe e se irá em coisas que realmente despertam a sua curiosidade. Em alguns casos, trabalhe nos problemas que são divertidos de resolver. Que índice para o que significa esse índice, para se você realmente precisa entender o que te motiva a levantar de manhã, que tipos de problemas você gosta de resolver. E então tente priorizar também ao longo dessas linhas. Então, realmente, para resumir, é trabalhar nos problemas mais importantes e se divertir enquanto você está fazendo isso. Inspiração fantástica. Larry, tem sido uma verdadeira honra e eu aprendi muito e muitas coisas me fizeram pensar e potencialmente voltarei a você com algumas outras coisas, mas parabéns pelo seu trabalho e suas conquistas em termos de sua carreira, bem como sua dedicação e trabalho duro, e também para as pessoas que estão nos ouvindo. Por favor, aprenda, envolva-se com Phononic e também com Larry Young. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Isso foi muito divertido.